paz de Deus? Não. Hoje eu quero perguntar para vocês, aonde está a paz de Deus nesse projeto de evangelização da congregação cristã no Brasil? A paz de Deus é a reconciliação com Deus. É a paz de Deus que está em Cristo Jesus, conforme está falando lá em Efésios, capítulo 2. Saiu o documento de orientação e de evangelização das igrejas. É o projeto REI, Reunião de Evangelização das Igrejas da Congregação Cristã no Brasil. E pasme, você vai sentir vergonha alheia, exatamente o que eu estou sentindo agora, quando a gente lê esse documento. Queridos irmãos e amigos e todos que acompanham nesse canal, chegou esse documento para mim, oficial, da Congregação Cristã no Brasil. Escondi ali o QR Code, o logo da igreja, porque a CCB, na apelação que eles fazem, eles pedem até direitos autorais por conta disso. Então, por isso eu escondo o logo e o QR Code. Mas esse é um documento oficial da Congregação Cristã no Brasil. E nós vamos analisar esse documento para saber, de fato, se nesse documento tem o evangelho que eles dizem que vão ensinar. Esse documento foi emitido pela Regional de Osasco, que é encabeçada pelo ancião Edson Figueiredo, que é o ancião ali da Regional Osasco. Nesse papel, nesse documento, eles dizem que vão evangelizar, que eles vão disseminar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando você pega esse papel na mão e você analisa, a máscara simplesmente cai. Não passa de pura retórica e título. Porque é óbvio, e quem me acompanha nesse canal já percebeu, a Congregação Cristã no Brasil, e eu falo isso com pesar e com bastante tristeza, eles nem sabem o que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então imagina eles fazendo um documento dizendo que vão ensinar o Evangelho. Eu sei, é contraditório. Mas fique aí e você vai me acompanhar agora para saber se eu estou falando alguma bobagem ou não. Nós vamos analisar agora o documento da Congregação Cristã no Brasil e agora você vai tirar a prova real. Se o que eu digo quando eu falo que eles não sabem o que é Evangelho de Jesus, eu estou falando a verdade ou não. Vamos analisar. Está aqui o documento. É só nós lermos. Eu já li o documento. Eu já li e já até abordei, já até separei algumas coisas que são o foco central. Nesse documento, o foco central qual que é? Os tópicos, os pontos que serão falados e abordados. Será que tem evangelho de verdade? Ou será que não passa de pura bravata, não passa de puro marketing para dizer que eles têm evangelho? Bom, dito isso, vamos abrir agora o documento e juntos vamos analisar e vamos ler. Bem, eu já adianto para você que esse documento não está preocupado em evangelizar ninguém. Esse documento aqui está propondo a pessoa a fazer parte da CCB, a alistar novos membros. Não é dar conhecimento do que Jesus fez na cruz. Aliás, a cruz nem é citada. A palavra arrependimento, tão pouco. Justificação pela fé ou qualquer outro assunto crucial para o evangelho não foi falado. Não, esse documento não fala do sacrifício vicário, do sangue purificador de Jesus Cristo, nada disso. O que você vai encontrar aqui, pasme, eles falam da própria Congregação Cristã no Brasil o tempo todo. Quando foi formada, como que ela é composta, quais são as suas bases de dogmas de crença, fé e costume e assim por diante. E agora eu separei aqui algumas coisas que nós vamos encontrar neste documento, que são a base desse documento, a pauta
a pauta dele, né? O assunto que ele vai abordar. E eu fiz aqui um breve resumo para poder passar rápido essa informação para vocês. E aqui, eu estou lendo aqui a minha colinha que eu fiz, né? Para que você entenda. Você vai encontrar nesse documento a explanação sobre a origem da Congregação Cristã no Brasil. Pergunta sobre quem foi que fundou, aonde que começou, a origem dela. Ou seja, eles não falam de Jesus, eles não falam do Salvador, de como ele nos comprou para Deus, de como ele nos salvou. Não, mas falam de Luís Franciscon. Aqui nesse documento você vai ouvir eles falando sobre véu, barba, vestimenta, frequências no culto, coleta, constituição do ministério, né? Aqui vai estar falando como que é composto, é ancião, diácono, cooperador, examinador, encarregado regional, encarregado. Vai falar sobre todas essas coisas. Vai falar sobre o tamanho da igreja, a quantidade de templos, as crenças e os dogmas, né? Que são coisas que eles acreditam que é como é que fala? A doutrina dos apóstolos da CCB é barba, véu e ósculo santo, né? Aí você vai ver aqui falando sobre o estatuto, a origem das ofertas, o destino das ofertas, que é construção, reforma, manutenção e aquisição de terreno e obra da piedade. E, pasmem, viagens missionárias, que não existe na Congregação Cristã no Brasil. O que você tem são viagens de negócios, que eles viajam para tratar sobre a manutenção da CCB, né? Eles vão daqui para os Estados Unidos para falar sobre o quê? Assuntos da própria CCB, né? Que é tópico, vai lá ler documentos novos e tal. Não é viagem missionária de fato. Eles não pegam o irmão aqui, a própria congregação fala, vamos pegar esse irmão, vamos mandar ele lá para o Oriente Médio. Vamos sustentar esse irmão lá enquanto ele leva a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Eles não fazem isso. Isso é viagem missionária. E eles falam que ele tem o destino, né, de alguma dessas coletas de viagem missionária. Não, irmão, viajar para outro estado ou outro país para tratar de assuntos da CCB não é viagem missionária. Isso são viagens de negócios, negócios da própria igreja, da própria denominação. Viagem missionária é quando você vai para um lugar aonde supostamente, né, não tem cristão e você vai lá falar sobre a salvação em Jesus Cristo. E aqui eles vão falar também sobre batismo de criança. Pasme, gente. Eles vão explicar por que é que a CCB autoriza batismo de criança a partir dos 12 anos, que é batismo infantil. A partir dos 12 anos. E nesse documento, eles explicam que está baseado na passagem de Lucas capítulo 2, onde fala Jesus Cristo ensinando os doutores com 12 anos. Presta atenção, eles estão comparando o Rei da Glória, sem pecado nenhum, cheio do Espírito Santo. Eles fazem essa comparação para dizer que a criança, a partir de 12 anos, já está apta a receber o batismo da CCB. Ou seja, uma comparação completamente deslocada, desconexa. Você está comparando Jesus, que tem uma natureza santa, sem pecado algum, e comparando ele com as crianças da CCB de 12 anos. Um verdadeiro absurdo. Então, e não pode esquecer também, eles falaram sobre os pontos de doutrina, mas especificamente do ponto 9, que são os pecados sexuais, né? Para evitar comer carne sufocada, idolatria e a fornicação, que é um pavor para a CCB, que esse pecado é considerado um pecado de morte. Então, essa é a tal suposta evangelização na Congregação Cristã no Brasil. Então presta atenção, eles vão chamar os vizinhos, os colegas, os parentes, os amigos do mundo, não é para apresentar Jesus, é para apresentar para essas pessoas
como que a Congregação Cristã no Brasil apareceu e como que ela funciona. É sério que vocês acham que isso é evangelho? Falar para os testemunhados, que vocês chamam assim, os visitantes que vocês vão convidar para esse culto de evangelização, falar sobre a hierarquia da congregação, quando que ela foi fundada, quantos templos ela tem, né? O que vocês não comemoram Natal, nem festa junina, que na igreja de vocês não tem pastor, que na igreja de vocês não tem o tal do dízimo. É sério que vocês acreditam que isso é evangelizar uma alma? Sinto muito em falar para vocês, isso não é evangelismo, irmãos. Isso é doutrinação institucional. Isso não passa de proselitismo barato. Estão anunciando uma crença institucional. Isso não tem nada a ver com o evangelho do reino de Deus. Agora eu quero perguntar para vocês. Imagina uma pessoa testemunhada entrando nesse tal culto de evangelização da Congregação Cristã no Brasil e ouvindo tudo isso que eu mencionei para vocês. Eles falando de como ela aconteceu, de como ela apareceu, que Luiz Francisco trouxe ela, que ela não tem o tal do dízimo e que ela é uma igreja composta por ancião, diácono, um governador e que ela tem não sei quantos templos. Quando essa pessoa sai de dentro desse culto, você acredita que ela vai sair convertida para Jesus Cristo? Que ela entendeu a graça? Que ela entendeu como que acontece o processo de salvação? Você acha que ela vai sair de dentro desse culto entendendo que ela é pecadora e que precisa absurdamente se arrepender? Você acredita que ela vai cair de joelhos e confessar que Jesus é seu único e suficiente Salvador? Você acredita que esse processo de conversão ao reino de Deus vai acontecer mediante a apresentação de tudo isso, o que eu acabei de falar? É óbvio que não. A pessoa não vai sair dali convertida a Jesus. Ela vai sair dali como um candidato a ser membro de uma denominação. Já passou da hora de vocês entenderem que falar da CCB não é falar de Jesus. Falar do funcionamento da CCB não é falar do reino de Deus. Eles até dizem nesse documento que o objetivo deles é falar do evangelho de Jesus Cristo. Mas em nenhum momento eles falam de Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo sendo ressuscitado e ao terceiro dia aparecendo aos seus discípulos como ele prometeu. Não tem nada, não fala da cruz, salvação unicamente pela fé nele. Nesse tópico, nesses ensinamentos que eles, no caso, eles estão dando aqui, no lugar da cruz, eles colocaram o ósculo santo. No lugar da graça está a quantidade de templos, está o inário, está os seus dogmas, está as suas crenças. No lugar do novo nascimento está a comum congregação. No lugar do reino está a conversão a uma denominação. Fazer parte do grupo da Congregação Cristã no Brasil. Eles acham que é estar dentro da graça, que é fazer parte do reino. Na verdade, eu vou falar para vocês o que é esse projeto. Esse é um projeto farisaico, aonde ele está preocupado com o exterior da pessoa, mas não trata o interior dela. E eu vou fazer uma parábola para que você entenda o que eu estou tentando te dizer. Imagina um hospital, um grande hospital, um enorme hospital. E na calçada desse hospital, lá fora, tem uma pessoa muito doente, pedindo socorro, pedindo que alguém o ajude a curar a sua chaga, porque ela está à beira da morte. E então vem correndo de lá de dentro os médicos, que são os anciões. Esse hospital é a Congregação Cristã no Brasil, um enorme hospital. Tem mais de 22 mil unidades de hospitais espalhados no Brasil. E aí, esses anciões entregam para ele o panfleto, dizendo que para você entrar nesse hospital,
você precisa primeiro fazer a barba, você precisa trocar de roupa, você precisa parar de fazer algumas coisas, você não pode mais comemorar Natal, nem a Páscoa, nem festa junina e aquele monte de coisa. E aí a pessoa resolve acatar todas essas regras e eles carregam essa pessoa para dentro do hospital, coloca ela na cama, dá um banho nela, troca de roupa e dá uma comidinha para ele e dá algumas coisinhas para ele ali e aquela pessoa continua ali. Está limpa, está de roupinha nova, está até cheiroso, está com a barba feita, puseram até um terno e uma gravata para ficar bonita. Mas não deram o remédio. Não conseguiram entregar o remédio. Continua doente e quanto menos espera, a pessoa morre. O remédio é Jesus Cristo e esse crucificado. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Se não falar do evangelho, se não pregar o reino, se não conseguir pregar o que Jesus fez por nós na cruz, o que nós merecíamos, que era condenação, se não tiver isso, se não apresentar isso, não há conversão. É impossível. O evangelho me mostra o quanto fui amado por Deus, o quanto sou devedor e o quanto Deus é santo e justo e o quanto Jesus se entregou por mim. Não adianta você trocar a roupa da pessoa, fazer a barba dela, dar um terno e uma gravata, ou quem sabe até ensiná-la a tocar um instrumento e colocar na mão dela. Se ela não entender de fato o quanto Deus te amou, se ela não entender o evangelho, se ela não tiver uma compreensão, não há conversão. E sem conversão não tem salvação. Simples assim. Então, para concluir, esse documento, na verdade, é lamentável esse documento. Que até esboça, tenta dizer que vai falar de Jesus, mas quando você examina o documento, esse documento está falando da própria CCB, não fala de Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo, que eles usam um texto do apóstolo Paulo, fala que vão falar de Jesus. O próprio apóstolo Paulo disse que o seu único assunto, e ele não conseguia falar de outro, é de Jesus Cristo e este crucificado. Quando Paulo dá ênfase falando, eu só sei falar de Jesus e de Jesus crucificado, porque é na crucificação que ele prega o seu amor. O quanto Deus nos amou. E eu quero fazer um apelo para vocês, para a congregação, para os anciões, para você que está me ouvindo. Rasguem esse projeto. Esse projeto é um projeto da própria CCB, de quem está preocupado apenas em fazer novos membros. Eles estão fazendo proselitismo. Voltem para a Bíblia. Voltem para o Evangelho, que talvez vocês nunca estiveram no Evangelho. O Evangelho e as boas novas é falar o quanto somos pecadores e o quanto estamos condenados e o quanto somos amados por Deus em Cristo Jesus e este crucificado. Paulo fala na sua carta a Timóteo. Ele fala, Timóteo, você bem conhece as Sagradas Escrituras e o Evangelho que podem te fazer sábio para a salvação. É através do conhecimento do Evangelho que eu me torno sábio para a salvação. Se você é da Congregação Cristã no Brasil e está vendo esse vídeo, eu te peço, não troque a glória de Jesus Cristo pela glória da placa de uma denominação. Não faça isso, irmão. Sinto muito, isso não é evangelho. Eles não vão conseguir falar de evangelho de verdade, porque eles não sabem o que é evangelho de verdade. Toda denominação ou qualquer pessoa que acredita em salvação por obra, essa pessoa, ela confessou que não sabem o que é evangelho. Eu espero muito que esse vídeo possa te despertar e te acordar para a verdade, porque esse documento está querendo te manter na mentira. Cego, longe de Deus e de Cristo Jesus. Meu nome é Josafá Agra
E se você não tem medo da verdade, se você é da congregação, não tem medo de ouvir a verdade, então esse aqui é um canal para você. Curta, se inscreva e deixe o seu joinha. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.